Olá, este vídeo introduz alguns conceitos que são utilizados para classificar os desenhos de estudos na literatura médica. Antes de começar, gostaria de recomendar dois livros sobre o assunto. O primeiro deles é um livro de autores estadunidenses, mas existe uma tradução para português e é um livro bastante didático. Um outro livro que eu recomendo fortemente é este livro, User's Guides to the Medical Literature. Se vocês colocarem o título em um mecanismo de busca, possivelmente um dos primeiros links que vocês receberem dá acesso ao PDF deste livro. Este livro é excelente e deve ser usado como referência. Esses autores, durante a década de 1990, escreveram uma série de artigos de divulgação publicados no Journal of the American Medical Association, do movimento conhecido na época como medicina baseada em evidência. O objetivo desse movimento era o de incentivar a leitura crítica da literatura médica e como aplicar os resultados de estudos publicados nessa literatura para o tratamento de pacientes à beira do leito. Então, antes de dar início aos tipos de estudo propriamente ditos, alguns conceitos básicos, alguns termos que são bastante utilizados na classificação de estudos, que são os termos, o que é um estudo longitudinal, transversal, prospectivo, retrospectivo. Então, para explicar esses termos, eu vou usar esse desenho, né? Então, considerando que eu estou começando um estudo no presente, né? Então, um estudo transversal é aquele estudo onde você coleta dados sobre uma amostra de pacientes, de um grupo de pacientes, mas essas variáveis clínicas ou demográficas que são avaliadas nesse estudo são medidas uma única vez para cada paciente do estudo, ou para cada unidade de observação. Num estudo longitudinal, pode ser um estudo longitudinal prospectivo ou um estudo longitudinal retrospectivo. Então tem aqui a linha do tempo, né, o tempo fluindo do passado para o futuro. Um estudo longitudinal prospectivo é aquele que nós começamos o estudo hoje, por exemplo, e coletamos dados de uma amostra de pacientes, e essas variáveis que são analisadas nesse estudo, elas podem ser coletadas em instantes diferentes do tempo. Então, normalmente se inicia o estudo para verificar como é que os pacientes estão clinicamente no início do estudo. Depois aplica os tratamentos, ou se está estudando fatores etiológicos, verifica a exposição de pacientes a esses fatores e mede diversas variáveis ao longo do tempo para verificar como foi a evolução desses pacientes ao longo do tempo. Um estudo longitudinal ele pode ser prospectivo quando ele é feito. As medições são realizadas a partir do momento presente para o futuro, mas ele também pode ser realizado com dados do passado. Então a gente poderia consultar prontuários de pacientes, por exemplo, e a partir de um certo ponto no passado, ver como que os pacientes estavam clinicamente naquele ponto e ver como foi a evolução desses pacientes até o momento atual. Então esse estudo pode usar dados de prontuários eletrônicos, como também pode utilizar dados de outras fontes, como por exemplo bases de dados já disponíveis. Na verdade, a gente pode ter estudos que combinam, né, elementos de estudo longitudinal prospectivo com elementos retrospectivos. Então, no próximo vídeo eu vou falar então sobre o ensaio controlado randomizado.
Até lá.